É muito tenso. Boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindos ao Pint of Science Brasil 2021. Nós estamos na cidade de Jaboticabal. Meu nome é Guilherme Lucas, eu sou professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e eu estou aqui junto com outras pessoas que organizam esse evento, o professor Glauco Rolim, da Unesp de Jaboticabal, a pós-graduanda Carita Almeida e a pós-graduanda Tatiana Santos, que ajudam muito a gente aqui a fazer esse sistema organizar, e o nosso convidado ilustre de hoje, o Guilherme Teles, aqui para nós o Gui Teles, e a gente vai apresentar ele com mais detalhes daqui a pouco. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui no Pint, é um prazer enorme receber vocês aqui, e eu espero que a gente tenha uma noite bastante divertida, antes de mais nada. Para quem não conhece o Pint, eu vou falar um pouquinho, rapidamente, o que é o Pint of Science, como é que ele surgiu e como ele veio para o Brasil. O Pint of Science é um festival que tem, de divulgação científica que tem como objetivo proporcionar debates interessantes, divertidos e relevantes sobre pesquisas científicas, aquelas mais recentes, mas num formato acessível ao público. Tudo isso é feito em ambientes descontraídos, como cafés, restaurantes e em bares. Por causa da pandemia, a gente está fazendo essa edição online. Esse evento acontece todos os anos, anualmente, então, durante 3 dias, começou ontem, vai ter hoje e amanhã, no mundo inteiro. No Brasil são 67 cidades, no mundo inteiro são mais de 300 cidades, e nesses 3 dias estão fazendo uma celebração à ciência. Esse evento veio para o Brasil em 2015, ele ocorreu a primeira vez na cidade de São Carlos, ele foi feito pelo Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP de São Carlos, e naquele ano foi um enorme sucesso, ele reuniu mais de 400 pessoas. De onde que apareceu essa ideia de fazer o Pint of Science? Em 2012, 2 pesquisadores britânicos, Michael Motzkin e Pravin Pol, pesquisadores do Imperial College, em Londres, começaram a organizar um evento chamado Encontro com Pesquisadores. A ideia era trazer aos laboratórios dos cientistas pessoas acometidas, por exemplo, com mal de Parkinson, Alzheimer, doenças neuromusculares, esclerose múltipla, para mostrar para elas que tipo de pesquisas estavam sendo realizadas. Então, eles pensaram, se as pessoas podem ir até os laboratórios, se encontrar com os cientistas e conversar com eles, por que os cientistas também não podem sair dos seus laboratórios para encontrar com as pessoas e contar para elas o que eles fazem? E foi assim que aconteceu. Em maio de 2013, esses 2 pesquisadores realizaram o primeiro festival na Inglaterra, num pub, reunindo cientistas e pesquisadores de diversos campos do conhecimento para explicar o trabalho que eles faziam aos amantes da ciência. E é isso que a gente está fazendo desde 2013, e aqui no Brasil desde 2015. Essa é a 9ª edição, então, do Pint of Science. Então, de novo, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. E eu tenho certeza que, além de aprender coisas novas, coisas importantes, relevantes para a nossa vida, para o nosso cotidiano, eu também tenho certeza que a gente vai se divertir. Aproveite para participar também. Uma característica importante desse encontro é que ele é feito de forma descontraída. Então, você pode fazer a sua pergunta aqui no chat, você pode fazer o seu comentário, a sua sugestão. A gente vai, no fim da palestra do Gui, a gente vai ler a sua pergunta, ele vai poder, então, interagir com vocês também de uma forma mais próxima. Tá? De novo, que a gente tenha uma noite muito agradável. Eu sugiro que você pegue também um copo com a sua bebida favorita, a gente vai fazer um brinde à ciência daqui a pouco. Então, se prepare para brindar junto com a gente. Gui, muito obrigado pela sua presença. De novo, é um prazer enorme ter você aqui, a sua energia, o seu conhecimento, e que a gente tenha uma noite ótima. Você vai ser apresentado agora com mais detalhes pela Tatiana. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos. Mas essa noite estamos aqui todo mundo junto para brindar a ciência. Hoje o nosso convidado especial é o Guilherme Teles. O Guilherme, ele é bacharel em Educação
Física pela Universidade Estadual de Campinas, tem mestrado em Ciência pela Escola de Educação Física e Esporte USP, no Laboratório de Adaptação ao Treinamento de Força. Parte da sua graduação e pós-graduação foi realizada na Australian Catholic University, sob a supervisão do professor John Howley. Atualmente faz doutorado no Laboratório de Adaptação ao Treinamento de Força da escola, sob orientação do professor Carlos Ugrinovich, também da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Suas áreas de investigação incluem as respostas moleculares ao treinamento físico, epigenética e exercício físico e câncer de mama, divulgador científico do canal do Gui no YouTube, vencedor nacional do FameLab Brasil 2018, ganhou primeiro e segundo lugar do prêmio Vídeo Pós-Graduação USP 2019 e 2020, prêmio Vídeo Pós-Graduação no Combate à Covid 2019 da USP e do concurso Valorize Seu Talento 2019, do Banco do Brasil. Também desenvolve trabalho como treinador de comunicação científica, é orientador e professor de ciência e tecnologia na disciplina de iniciação científica para ensino médio e fundamental no Colégio Poliedro de Campinas. Guilherme, é uma honra a sua presença hoje aqui conosco. Sinta-se à vontade para iniciar quando quiser. Ô, Tati, obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo legal, Tati? Só me falar se está ouvindo bem. Show de bola. Sim, pessoal, tudo certo. Bom. Boa noite para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pela apresentação. Obrigado, Gui, pelo convite, né? Estou agradecendo especialmente ao Gui e a Rê, porque o primeiro convite, a primeira conversa foi com eles, mas obrigado a todos que chegaram até mim e obrigado a vocês que estão aí, tá? Só para já adiantar, eu estou on aqui, eu estou vendo os comentários de vocês aí, então qualquer coisa que vocês quiserem mandar, tô vendo boa noite da Eliette, boa noite da Thaisa, da Marina, enfim, qualquer boa noite que vocês mandarem, qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês mandarem, eu vou estar olhando aí também, e a gente vai conversando, e essa é a ideia, tá certo? Queria começar dizendo que tô feliz de estar aqui, mas triste porque a gente não tá pessoalmente, né? Tô com a minha cerveja, espero que vocês estejam com a de vocês também, não posso conferir aqui na tela, mas eu confio em vocês, confio que vocês estão com a cerveja, com a bebida preferida de vocês aí, e que a gente vai brindar hoje, não só a nossa bebida, mas também a ciência, a gente vai falar disso que a gente gosta, seja como curioso, seja como cientista, seja lá como for. Hoje é o dia de brindar isso e de falar desse tema novo, que vocês já devem ter tido aí um contato, que é o tal do exercício físico junto com a tal da epigenética. Então, vamos começar a falar sobre isso daí, tá bom? Então, deixa eu só molhar o bico aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. Qualquer coisa, pessoal, me chama ali de verdade mesmo, não precisa ser um monólogo isso daqui para eu não ficar sozinho. Aliás, não me deixem sozinho, tá bom? E coloquei a tela, é para estar aparecendo para vocês aí, tá aparecendo para vocês. E vamos embora, pessoal. O título da nossa conversa aqui de hoje é Epizercício Físico, né? Eu coloquei um pi no meio de exercício físico. Eu chamo de uma nova conversa sobre um velho conhecido, porque todo mundo conhece o exercício, né? A gente fala sobre exercício, sobre treinamento físico o tempo todo. Então é um conhecido antigo nosso, mas a gente vai falar de um jeito um pouco diferente dele, com uma abordagem um pouquinho diferente, tá bom? Espero que mude bastante a cabeça de vocês e traga muito, não só conhecimento, mas uma provocação muito grande para vocês pensarem no que vocês têm feito da vida, e que eu também reflita sobre isso, o que a gente tem feito da vida, tanto da nossa vida como também ao redor da gente, com as pessoas que estão próximas da gente, tá certo? Então, vamos começar a falar disso, vamos começar a falar de exercício e de epigenética, essa palavra aí que já apareceu para vocês. Então, para a gente começar, pessoal, e eu não ficar falando sozinho como eu falei, tem uma pergunta para vocês, estou no chat aqui, eu quero saber de vocês se vocês praticam exercícios, tá? Eu sei que eu não consigo vê-los, mas eu vou confiar mais uma vez em vocês, então se a resposta para essa pergunta for sim, pode colocar no chat aí para mim, tá? Mas se essa resposta for sim, eu vou pedir para vocês tomarem um gole da bebida de vocês aí, se for a cerveja, se for o vinho, seja lá o que for. Agora, se a resposta for não, não é que vocês não vão beber não. E aí eu vou pedir para vocês tomarem
2 goles da bebida de vocês. Então comenta aí comigo. Sim, você pratica, o que você pratica? Ó, a Simone já falou que faz natação. O que mais? Mas não esquece de beber o gole da bebida de vocês aí, hein? Eu já bebi a minha, que eu acabei de fazer um pouquinho de musculação aqui em casa. O Gui falou, ó, sim, mas às vezes menos. Depende, né, Gui? Tatiana falou que faz corrida. O Miguel falou que não faz. O Miguel tá mentindo. Ele dá migué aqui também. Miguel dá migué. Enfim, quem mais? A Bruna? Não, mas gostei de tomar 2 goles. Bruna, não vale... Quer dizer, até vale roubar hoje por causa dos goles, tá bom? Não tem problema. O Glauco faz bike, Renata hidroterapia, isometria. Gostei de ver, pessoal. A Cintia sim, show de bola. Bom, pessoal, tô vendo que vocês são muito ativos, tirando... Quem que tinha falado aqui que não mesmo? Tirando o Tomoe e a Bruna. Vocês são bastante ativos pelo jeito aí. E quem não é muito ativo, que bom, bebeu 2 vezes, né? Não tem problema. Então eu vou beber uma aqui também, para a gente começar a molhar o bico. O Cassaro também está entrando aqui, tudo bem, não vai comentar, mas a gente sabe, você pode beber aí também, Cassaro. Bom, pessoal, vocês praticando exercício ou não praticando exercício, qual que é a grande história nisso tudo aí? A história é que, enfim, eu tô aqui falando com vocês, eu sou também um praticante de exercício, confesso para vocês que não pratico absurdamente todos os dias, não sou um grande esportista, mas eu pratico um pouquinho dos exercícios. Eu já fui apresentado, eu sou o Guilherme Teles, também fui apresentado com relação à minha graduação, que eu fiz lá na Unicamp, fiz meu mestrado na USP, e hoje faço o meu doutorado também na USP, onde a gente está investigando exercício físico e câncer de mama, tá bom? Então é isso que eu tenho gastado a maior parte do meu tempo durante o meu doutorado hoje, mas fora isso e no tempo livre, não só no tempo livre, mas também no tempo não livre, eu também gosto muito de comer, tá bom? Eu sou um apaixonado aí por comida, e como vocês podem ver, são comidas um tanto quanto gordurosas, né? Então eu gosto muito de pizza, eu gosto muito de uma comida que tem aquele bacon por cima da comida, seja uma batata, seja um frango ali com bacon por cima, e gosto de também tomar uma cerveja e de vez em quando jogar um futebol, ainda que ultimamente não tem dado muito tempo de fazer isso. Mas eu gosto também de jogar um bom futebol, mas eu queria chamar atenção muito para vocês aqui para essa parte de baixo aqui, né, que é essa parte da comida que eu realmente gosto bastante de comer, gosto bastante de, enquanto estou comendo, tomar uma cerveja, né? E aí nesse movimento de gostar de tudo isso, de ter essa vida toda, além das coisas que eu já faço, além das coisas que eu gosto de comer, eu também sempre tive meio que um sonho, e aqui eu começo a contar uma história para vocês, uma história que eu quero partilhar para ver se vocês me ajudam e se a gente se ajuda aqui a entender como que eu poderia chegar nesse sonho, tá certo? O sonho seria basicamente, nessas poucas vezes que eu tenho treinado, de ficar grande, de crescer, de ficar forte. Como vocês podem ver, eu sou bem magrinho, né? Eu não sei se vocês conseguem ver aí na câmera, deve estar pequenininho para vocês, mas eu sou bem magrinho e meu sonho aí é ficar um pouco maior, crescer. Não só isso, mas através dessa prática de exercício ou de qualquer coisa, da comida, seja lá o que for, não sei o que dá para fazer, eu também gostaria de ficar mais saudável, ter um coração mais eficiente, um cérebro mais eficiente, né? Ter os meus órgãos funcionando de uma melhor maneira, de maneira mais eficiente. E aí fica a pergunta, poxa, como que eu faço isso? Né? Eu acho que vocês já se perguntaram, e não só se perguntaram, vocês já devem ter visto muita informação sobre isso, né? E aí, recentemente, foi Dia das Mães. Vocês sabem que domingão aí, o segundo domingo de maio, foi Dia das Mães. E essas duas senhoras aqui embaixo são minha mamãe e minha vovó. Elas estavam aqui em casa. Essa foto aqui é desse domingo no sofá de casa. E eu cheguei para elas e falei, vó, mãe, eu tô fazendo aí tal, tô querendo ficar maior, tô querendo crescer, tô querendo ficar mais forte, tô querendo ficar mais saudável. E aí, o que vocês acham disso? E aí vovó, na sua incrível sabedoria, olhou bem para os meus olhos e falou assim, ó, Gui, não adianta. Você é o que você come. Mamãe completou vovó, né? Mamãe olhou para mim também no fundo dos olhos e falou assim, olha, você é também, além do que você come, o que você faz. Então, se você fizer alguma coisa pró aí para você ficar mais forte, mais saudável e crescer, você vai ser o que você faz e você vai ser o que você comer. Poxa, eu olhei para isso daí, eu escutei, vocês já devem ter escutado principalmente, né? Essa primeira frase aqui, né? Você é o que você come. Muito provavelmente vocês já escutaram isso em algum momento, seja na rede social, seja lá onde for. E aí minha outra pergunta para vocês agora é, e aí? Vocês concordam com a minha avó e com a minha mãe? Ou não?
Fala para mim aí. Quem concorda, bebe um gole. Quem não concorda, quem discorda aí, bebe 2 goles. Mas fala para mim no chat também. Concorda ou não? A Renata falou que concorda. Eu não... Bom, eu vou beber uns 3 goles para não dar dica para vocês. Carita, você acha que não? Porque também se você for o que você come, se você estiver bebendo cerveja agora, você vai virar um copo de cerveja, né? Gosto da sua ideia. Nós todos aqui que estamos bebendo, quem está bebendo vinho vai virar um copo de vinho. Tomoe, você concorda, Tomoe? Legal. Alguém mais discorda? Concorda em partes. Andréa concorda em parte. O Gui tomou 2 goles aí, falou que não concorda não. Infelizmente concorda. É lógico, né? Não vai ter jeito. Se você concorda, você tá virando aí a cerveja e o vinho que você tá tomando. Não vai ter jeito. Concorda? Bom, a maioria do pessoal concorda. E óbvio, a gente tem motivo para concordar porque a gente escuta o tempo todo isso, mas a grande pergunta mesmo é, será que isso de fato é verdade mesmo? Será que a gente é o que a gente come? E se a gente é o que a gente come, por quê? Né? Qual que é a lógica disso? De onde vem essa ideia de a gente é o que a gente come? Se é que isso é verdade de fato? No primeiro eu vou mostrar para vocês que talvez não seja tão verdade de fato, tá certo? Num primeiro momento, depois a gente vai conversar um pouquinho mais. Tá? Mas gostei das respostas de vocês, continuem bebendo, não esqueçam que apesar de responder aqui, tem que também tomar um gole aí. Pô, então tá. Minha mãe falou isso, eu continuo pensando ali, será que eu sou o que eu como? Quando a gente fala de comida, a gente está pensando em receita, é meio automático, né? A gente já pensa em ir para a cozinha, em fazer aquele prato delicioso. E falar de receita é algo muito legal porque é meio que a gente acaba buscando quando a gente está falando de ficar maior, de ficar mais saudável, de ter um corpo diferente, né? A gente quer muito um livro de receitas, saber assim qual que é a receita mágica aí para ficar grande, né? Ou para crescer, ou para ficar saudável. A gente gostaria de ter esse livro de receitas. Então, a partir de agora, pessoal, eu vou convidar muito vocês a pensarem realmente nessa lógica, nessa ideia de uma receita que é usada para fazer um prato de comida bem gostoso. Tá? Então já traz aí a figurinha lá do livro de receita da avó, porque hoje a gente entra na internet, né? Mas pensa aí. Pensa num livrinho de receita. Aquele livrinho que tinha lá as receitas mais gostosas de todos. Porque agora a gente vai usar essa ideia para falar do nosso assunto aqui de hoje. E, para a gente começar nessa ideia aí, a gente vai fazer uma receita aqui de um prato que é talvez um dos pratos mais conhecidos dos bares brasileiros, que é a nossa maravilhosa coxinha. Não podemos estar comendo uma coxinha no bar agora, gostaria, né? Mas já que a gente não pode, então, o que eu queria saber de vocês, galera? Como que a gente faz uma coxinha? Se eu perguntasse para vocês aí, pessoal, os Masterchefs aí, quais são os ingredientes para fazer uma coxinha? Quais são os ingredientes? Que ingredientes? A Tati já falou, eu adoro coxinha. Conta para mim aí, quais são os ingredientes que vocês acham que tem numa receita de coxinha? Enquanto isso, eu vou molhando o bico aqui. Molhando as palavras, como diria meu amigo Felipe Cassaro, que está aqui. Frango. Cássia já falou frango. Eu acho que era frango, né? Ele colocou frango, mas deve ser frango que ele quis dizer. Frango, beleza. O que mais? O Gui também falou frango. Podia ser uma coxinha de bacon também, de calabresa, sei lá. Farinha. Olha, Renata já botou tudo. Farinha, ovo, leite, frango, óleo também. O que mais? Farinha. O que mais? Alguém mais tem mais alguma ideia? Frango catupiry. Boa, André. Gostei de colocar o catupirizinho aí no meio. Excelente ideia. Costela desfiada com queijo, eu gosto dessa combinação aí. Tem uma coxinha aqui em Campinas, eu sou de Campinas, pessoal, que tem uma costelinha desfiada com queijo que é maravilhosa. Trigo, frango, manteiga ou gordura vegetal. A Simone já deu até uma gourmetizada. Pimentinha, Gui, gostei também. Bom, independentemente dos ingredientes, estou vendo que vocês são aplicados aí na cozinha, eu trouxe uma receita meio padrão aqui, né? Então, ó, basicamente o que vocês colocaram, eu peguei no primeiro site que apareceu no Google, tá? Farinha de trigo, caldo de galinha, deixa eu ver o que mais, margarina, sal, frango, cebola, ovo, farinha de pão tinha lá também, enfim. São ingredientes dentro daquilo que vocês trouxeram e alguns outros, mas ingredientes que são meio padrão aí para fazer uma coxinha, né? Então, se a gente pegar esses ingredientes da coxinha, o que a gente faria para fazer a coxinha? A gente pegaria esse livro de receitas que tem lá a receita da coxinha, enviaria para um cozinheiro, pode ser você mesmo cozinheiro, mas imagina que você está lá num bar, numa empresa ali, numa cozinha, você pegaria esses ingredientes, essa folha aí que tem os ingredientes, mandaria uma mensagem para o cozinheiro, tá certo? Falando, ó, cozinheiro, aqui estão os ingredientes aí que você precisa para fazer a coxinha.
O cozinheiro ia pegar essa mensagem aí com os ingredientes, ia decodificar essa mensagem, ele ia traduzir essa mensagem no quê? Nada mais, nada menos que uma coxinha, tá certo? Então ele ia pegar o ingrediente da coxinha, a gente pega o ingrediente, manda mensagem pro cozinheiro, o cozinheiro lá na cozinha pega isso e traduz essa mensagem em um alimento, no caso aqui a nossa deliciosa coxinha. O Caça já falou, nossa, que fome que deu, tá me dando também, Caça. Espero que tenha algo bom depois aqui para jantar aqui também, porque já tô ficando com fome. Enfim, isso daqui não é segredo para ninguém. A gente vai dali da informação que tem num livro de receita e chega numa coxinha maravilhosa. Mas, Gui, a gente está falando hoje de ser humano, a gente estava falando até agora sobre a gente. E você falou que era para a gente pensar nessa lógica do livro de receita, para a gente pensar naquele sonho que você tinha, que talvez você tenha aí também na sua casa, de ficar mais saudável, de ficar grande, de ficar forte, de ter um coração mais eficiente, enfim. Será então, Gui, que existe um livro de receitas, um manual de nós mesmos em algum lugar? Porque se existir, a gente pode saber onde que está essa receita aí para o sucesso, né? A receita para ficar mais saudável. E a resposta, que muito provavelmente não é novidade para ninguém também, é que sim, existe um livro de receitas de nós mesmos, e esse livro é chamado de DNA. Esse livro que tem essa carinha aqui, que é bem, a gente já viu, todo mundo já viu em algum lugar, em algum momento na vida, ele fica dentro das nossas células. Isso daqui é uma representação de uma célula aqui no canto, tá? E lá dentro dessa célula tem essa estrutura que está em roxo, aqui não necessariamente ela é roxa na nossa célula, tá? É só para ficar mais didático, que chama núcleo. Então, se a gente der um zoom lá no núcleo da nossa célula, a gente vai ver que lá dentro tem esse carinha aqui chamado cromossomo, que é um negócio todo enovelado lá, todo preenchidinho, todo junto, que se a gente abrir mais ele, der um zoom mais ainda, a gente vai encontrar o nosso DNA com os chamados genes. Gui, o que são os nossos genes? Eu já ouvi essa palavra aí também, eu sei que tem a ver com o DNA, mas o que eles são de fato? Os nossos genes, pessoal, nada mais são do que as páginas do nosso livro. Então, se o nosso DNA é o nosso livro de nós mesmos, o livro de receitas de nós mesmos, que contém todas as informações do que nós somos, cor dos nossos olhos, cor dos nossos cabelos, etc., os nossos genes são cada uma dessas informações, é cada página do livro de receita. O livro de receita tem todos os ingredientes ali, né? Tem todas as receitas, mas cada página ou cada duplinha de páginas ali tem uma receita específica. Mesma coisa com o DNA. Tem todas as receitas ou todos os ingredientes de nós mesmos ali, e se a gente abrir, tem os genes que são cada uma das informações que vão ser produzidas no nosso corpo. E olha que interessante, quando a gente pega esse carinha e dá uma olhada de novo, continuando dando esse zoom nesse nosso gene, a gente vai ver que ele também tem uma informação, mais ou menos naquela ideia de mensagem que a gente estava falando que ia para a cozinha, né? E olhando para essa ideia de uma mensagem que é transmitida para alguém, existe um processo dentro da nossa célula que é mais ou menos essa ideia de mandar uma mensagem para alguém, ou de produzir uma mensagem, que é um processo chamado de transcrição. Gui, traduz isso para mim. O que tem a ver transcrição com mensagem, com livro de receita? Então, ó, lembra do núcleo que estava em roxinho lá? Aqui está o nosso cromossomo, abrimos o nosso cromossomo lá, temos um gene lá dentro. Se acontece um estímulo para a nossa célula, como uma contração muscular, já que a gente está falando de exercício, tá certo? Vai acontecer uma série de eventos lá dentro das nossas células, que tem esse nome difícil aí que eu coloquei, mas o que importa pra gente é que esses monte de eventos aí que vão acontecer, vão fazer o nosso DNA ali, ó, se abrir, e vão tirar uma copiazinha lá da página que tem a ver com o que a gente está fazendo, no caso aqui com a contração muscular. Essa copiazinha do DNA vai virar uma mensagem. Uma mensagem parecida com o DNA. Se é parecido com o DNA, tem um nome parecido. Em vez de DNA, vai ser RNA. Se é uma mensagem, é um RNA mensageiro. Tá certo? Então, RNA mensageiro é essa mensagem que ela é enviada a partir do nosso DNA para a nossa célula. Para onde? Ela vai para um carinha que parece aqui, já que a gente continua falando, né, de comida, que parece um feijão, ou 2 feijões, que é chamado de ribossomo. Tá vendo a mensagem aqui, ó, o RNA mensageiro, mRNA?
Essa mensagem chega nesse ribossomo, se liga lá nesse ribossomo e lá ela vai ser traduzida. Lembra que o cozinheiro traduzia a mensagem que vinha numa coxinha? Na nossa célula também. A mensagem que vem lá do nosso DNA, no RNA mensageiro, é traduzida para formar o que a gente chama de proteína. Por isso que esse processo é chamado de síntese proteica ou tradução, porque está traduzindo a mensagem do RNA mensageiro em uma proteína. Ah, Gui, então agora eu estou entendendo. Então vamos juntar as pontas aí, pessoal? Então antes a gente tinha lá a lógica vindo do nosso livro de receita chegando na coxinha, vamos fazer o paralelo então com o nosso corpo. Então o que seria o livro de receitas lá com os ingredientes da nossa coxinha? Agora é o nosso DNA com os nossos genes, tá certo? Esse DNA com os genes, a partir dele a nossa célula envia uma mensagem para os nossos ribossomos. Essa mensagem é chamada de RNA mensageiro, que seria lá a mensagem enviada para o cozinheiro. O ribossomo seria o cozinheiro. E o cozinheiro faz o quê? O cozinheiro decodificava, traduzia a mensagem na coxinha. Agora a mensagem, que é o RNA mensageiro, é traduzida em uma proteína. E aí, galera, as proteínas é o que vão formar todo o nosso corpo. Basicamente, tudo que a gente é formado por proteínas. É como se fossem os tijolos aí do nosso corpo para construir o nosso corpo como um todo. Mas o processo, ó, é exatamente ou muito parecido com o processo que a gente fez para chegar na coxinha. Então, resumindo, você nada mais é que uma grande coxinha. Brincadeira. Mas a lógica para chegar até o que você é basicamente a lógica de uma coxinha. Pô, Gui, mas peraí. Fiquei com uma dúvida aqui. Se já tá tudo marcado lá no meu DNA, o que eu sou, o que eu não sou, cor do meu olho, cor do meu cabelo, enfim, meu tamanho, está tudo lá no meu corpo. Se já está tudo no meu DNA, no meu livro de receitas. Então quer dizer que não importa o que eu faço, que eu não vou mudar o que eu já sou. Eu já estou pré-determinado, eu já estou destinado aí a ser o que eu vou ser. Então quem nasceu para ser lagartixa, né? Já ouviram essa daí? Sempre vai ser lagartixa, nunca vai ser jacaré. E aí? Agora eu volto então na pergunta. Vocês concordam ou não? Então será que minha mãe e minha avó tinham razão ou não? Porque parece que está tudo pré-determinado. Será que elas têm razão? O que vocês acham a partir disso daí que a gente conversou? Tem ou não? Aqui eu não coloquei ainda a perguntinha. Tem razão ou não? Será que elas tinham? Será que elas têm? Será que elas tinham um ponto? Ou será que não? Que tudo que a gente é já está pré-determinado? Bom, a partir dessa pergunta, e obviamente ela é uma pergunta bem importante, a gente tem que voltar então para nossa receita. A Renata já trouxe, é uma mistura, o Gui falou em partes. Vamos voltar para a nossa receita. O que está faltando, pessoal? E aqui eu preciso saber de vocês. O que está faltando nessa nossa receita para ela se tornar uma receita de fato? Porque a gente esqueceu de algumas coisas bem importantes aí. O que está faltando nessa nossa receita? Para ela se tornar, para a gente falar, não, isso daqui vai se tornar uma coxinha. Vamos lá. O que está faltando? Quem acertar essa pode beber 3 goles da bebida que está aí. O que está faltando? Olha para a receita. Se imaginem pegando essa receita e cozinhando. O que ia faltar para vocês cozinharem? Ninguém sabe? Ninguém imagina? Sazon, o Cássio colocou sazon, né? O sazon poderia ser. O cozinheiro, não, o cozinheiro já está na história. Tá faltando alguma coisa na receita, Olha bem, amor, falta amor, lógico que falta amor. Vou dar uma dica, não é um ingrediente. O que está faltando na receita, pessoal? Modo de preparo, primeiro tomou boa. Eu acho que é a Fátima, né? Desculpa, eu tô falando tomou porque é o primeiro que tá aparecendo aqui. Fátima, boa. Tati, muito obrigado, Tati. Pode palmas pra você aí, ó. Vou até beber com você, vou até brindar com você aí. Tá faltando, pessoal, as nossas queridas e maravilhosas quantidades. Tomou aí mesmo, obrigado, Rê. Tá faltando as quantidades, a gente não falou o quanto. Se eu pegar nessa receita, imagina que eu pegasse 200 ovos, 1 colher de sal, 1 colherzinha de frango desfiado, um pouquinho só de cebola e uma farinha de trigo. Ia virar uma coxinha? Não, ia virar um omelete, no máximo, e um omelete bem grande, né? Então, se eu tenho os ingredientes, mas eu não sei
o modo de preparo, mas principalmente as quantidades ali, a minha receita não vai virar uma coxinha. Ela pode virar qualquer outra coisa. Então, não só os ingredientes são importantes, mas as medidas ou as quantidades de cada ingrediente são também muito importantes para o produto final. Então, aqui eu trouxe aqui, ó, se a gente fosse fazer a nossa coxinha, pode anotar aí, todo mundo pode tirar um print screen da tela, tá? 1 kg de farinha, 2 caldos de galinha, 1 colher de margarina, colher de sal, frango, cebola, 2 ovos, 2 kg de pão, tá bom? Então, 2 kg de farinha de pão. Essas seriam as medidas para fazer a nossa coxinha. Então, se a gente voltar lá, vem a pergunta, será que no nosso corpo é igual? Como que será, então, que é controlada ou são controladas as quantidades dos nossos genes quando eles são expressos, ou seja, quando eles são lá, quando as mensagens dos RNAs mensageiros são enviados? E é aí, pessoal, que a palavra epigenética aparece. É agora que a palavra epigenética faz sentido e aparece na nossa história, tá certo? Aqui, quando entra o ícone, vocês sabem que é para beber, mas aqui não tem nem pergunta, é só uma pausa mesmo para a gente beber e ter um motivo para beber, tá bom? Então, aproveita aí, pega seu copo, toma um golinho. Quem quiser beber 2, bebe 2. Lembrando, a quantidade é muito importante, no caso da bebida, vai com calma aí, para você ficar comigo sóbrio até o final da nossa conversa aqui. Bom, bebidas à parte, vamos seguir então? Gui, me conta o que é epigenética. Epigenética, se a gente olhar para a palavra aqui, ó, epi, a gente está falando de sobre, algo que está em volta, e genética diz respeito aos nossos genes. Então, algo que está sobre, que está em volta dos nossos genes. E o conceito de epigenética é esse daqui, ó, galera. Mudanças hereditárias na regulação dos genes que ocorrem independentemente de mudanças na sequência do DNA, sendo causadas por modificações químicas lá dos componentes da cromatina, que é basicamente o nosso cromossomo, que regulam o acesso de toda a máquina da célula que faz aquele processo de transcrição, de produzir RNAs mensageiros. Traduzindo isso daqui, pessoal, é toda a regulação daquele processo de produzir RNA mensageiro. Então, se a gente fosse continuar naquela ideia lá do nosso livro de receita, pensa que pra gente, além da gente saber das quantidades, pra gente ver lá quais são as receitas que a gente vai usar e qual receita que a gente vai produzir, como seja uma coxinha, seja um pernil, seja lá o que for, um bolo, a gente tem que abrir esse livro, não é verdade? Porque senão a gente não consegue ler e a gente não consegue saber as quantidades. Da mesma maneira, o nosso DNA está fechadinho para caber dentro das nossas células, por isso que o cromossomo fica lá e a cromatina fica toda enovelada, e ela também tem que ser aberta para que os genes consigam ser lidos pelas células e daí os RNAs mensageiros consigam ser produzidos. E quem controla essas quantidades de genes que vão ser produzidos e essa abertura do nosso DNA e fechamento são exatamente os mecanismos epigenéticos. Então a epigenética, ou os mecanismos epigenéticos, controlam quais e o quanto de cada um dos nossos genes vai ser lido e vai ser enviado no formato de RNA mensageiro para produzir proteínas. Por isso que agora começa a fazer sentido, mesmo que a gente já tenha várias coisas lá no nosso DNA pré-determinadas, algumas acontecem, outras não acontecem, dependendo de alguns fatores, por causa da nossa epigenética. Tá bom? Então, ó, a epigenética vai fazer um círculo lá, vai ser quem controla essa galera aqui, que é o nosso DNA ou a expressão dos nossos genes. Agora vem a conversa e a gente consegue começar a responder minha avó e minha mãe. Tá, a gente tem toda essa máquina aí para controlar a expressão dos nossos genes, mas como que a gente faz para controlar essa máquina? A gente deve ter o controle dela. Será que a gente tem? E sim, a gente tem. Por quê? Porque o que a gente sabe é que o ambiente onde a gente está inserido e o que a gente faz nesse ambiente vai ter, de maneira muito importante, influência nos mecanismos epigenéticos. Tá certo? Então, se a gente, ó, tá vendo aqui de um lado, num ambiente onde a gente tem uma esteira, uma raquete para praticar um esporte, uma comida mais saudável, parece que a gente tem um tipo físico característico. Agora, num outro ambiente,
onde a gente tem a esteira dá lugar ao sofá, aquela comida, né, as frutas dão lugar aos salgadinhos, ao bolo, a coca, tudo aquilo que eu falei que eu gosto de comer, e a televisão, aí a gente já vê uma outra influência lá, a partir do nosso livro de receitas, do nosso DNA e no nosso corpo. Então, o que acontece quando a gente olha para dentro da nossa célula, pensando nessa lógica da influência do nosso ambiente? Basicamente, quando eu tenho lá, pensando no livro de receita, se eu quero uma coxinha, eu estou lá tomando minha cerveja e quero comer uma coxinha, eu vou lá e vou estimular. Eu vou falar assim, olha, eu quero uma coxinha, vou no livro de receita, abro na parte da coxinha e envio a mensagem, tá certo? Na nossa célula, a coisa é muito parecida. Eu tenho uma influência do ambiente e essa influência do ambiente é o que vai modular os meus genes. Se essa influência do ambiente é um estilo de vida não muito saudável, né? É um estilo de vida onde eu tomo muita cerveja todo dia, né? Toda hora, 2 vezes por dia, como bacon todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Fico sedentário lá sem fazer nada. O que vai acontecer? A gente vai ver que esse estilo de vida não saudável com sedentarismo e má alimentação vai atingir ou vai modular os nossos mecanismos epigenéticos que vão modular a expressão dos nossos genes a ponto de mudar as proteínas que são produzidas, produzindo muito provavelmente proteínas que são relacionadas a doenças, como diabetes, como hipertensão arterial, como câncer até. Por isso que o nosso estilo de vida, mesmo a gente tendo um livro, mesmo 2 irmãos gêmeos, tendo o mesmo livro de receitas, o mesmo DNA, se um deles tiver um estilo de vida não saudável, se um deles estiver exposto muito à poluição, mesmo aquele livro sendo igual, as páginas que serão mais lidas, os ingredientes ou os genes que serão mais lidos e a quantidade desses genes vai estar muito mais relacionado a doenças. Isso vai fazer com que esse ambiente, esse corpo seja menos saudável. Essa é a parte ruim, mas como toda história que tem uma parte ruim, a gente tem também, né, a salvação ou a parte boa. A parte boa é que se quando a gente tem um estilo de vida não saudável, a gente influencia esses mecanismos epigenéticos, quando a gente tem um estilo de vida saudável, como por exemplo, quando a gente pratica exercício, seja exercício aeróbio, lá na bicicleta, na esteira, natação, como vocês falaram, seja um exercício de musculação e se alimenta de maneira saudável, com aquela alimentação que a gente sabe que é mais saudável, o que acaba acontecendo lá nas nossas células é que esse estilo de vida saudável vai produzir um estímulo para o nosso DNA, para produzir mensagens mais saudáveis ou expressar genes relacionados a uma saúde, a uma melhor saúde, que lá na frente vão ser traduzidos em proteínas relacionadas à melhora da nossa saúde. Óbvio, as coisas não são tão simples assim, são muito mais complexas do que isso daqui, as proteínas interagem de maneiras muito complexas, mas em geral, pessoal, é isso que acontece. Dependendo do que a gente faz, dependendo do que a gente come, as proteínas que serão produzidas nos nossos corpos serão diferentes, e aí a gente pode ter uma saúde melhor, uma saúde mais... um corpo mais saudável, ou uma saúde não tão boa assim, e um desenvolvimento de doenças. Gui, já achei incrível, já achei um negócio assim que, poxa, realmente já está confirmando aí o que sua mãe e sua avó falaram e o que eu estava pensando, ou talvez não, para quem falou que não, né, quem deu 2 goles. Mas se vocês lembrarem, tinha uma palavrinha lá que a gente deixou ela de lado no conceito de epigenética, que é a palavra hereditário. Hereditário quer dizer que passa de pai e de mãe para filho, para filha, certo? Se epigenética são mudanças hereditárias, peraí, então quer dizer que as mudanças do que eu faço, por exemplo, quando eu pratico o exercício e me alimento de maneira saudável, vão lá também estar atingindo meu filho e minha filha? Quer dizer que se eu treinar hoje, eu vou estar treinando o meu filho lá no futuro? Será que se eu ficar mais saudável hoje, meu filho vai ficar mais saudável? Ou o contrário? Será que hoje eu estou fumando, eu estou bebendo muito, eu estou comendo uma comida muito gordurosa todos os dias? Será que eu estou fazendo com que todo esse ambiente epigenético aí se modifique e depois eu vou entregar isso para o meu filho junto com os meus genes, junto com o meu livro de receitas? E aí? Sim ou não? Bom, o que vocês acham? Óbvio, eu já coloquei, a gente já tem o conceito, né?
mas eu quero saber de vocês. Vocês acham que o que a gente faz hoje, você comer, você beber, de fato vai ser passado para os seus filhos e para suas filhas? Conta para mim aí no chat. Eu vou beber de novo 3 goles para não dar uma dica para vocês. Sim ou não? O que a gente faz influencia também? Bruna tá falando que incrível. Pode ser incrível ou não, né, Bruna? O pessoal já tá até deixando o copo de lado, né? Quem tá pensando em engravidar ou os homens que estão pensando em ter filhos, né? A Andréia já concorda. Sim, legal, Andréia. Gosto da sua ideia. Sim. Ninguém tá sendo safo de falar que não só para beber 2 goles, né? Não esquece de beber o gole. Quem mais? Alguém discorda? O Miguel só fala que não só para discordar. Miguel, não vale. Você tá roubando, mas tudo bem. A Rê tá falando, tomara que não, coitado dos meus filhos. Carita tá falando, geneticamente não sei, mas pelo menos parece que deixa uma influência. Pessoal, é exatamente nesse sentido. A gente tem 2 coisas. Não esqueçam, o livro de receitas, a nossa genética, é também passada para os nossos filhos. Isso a gente já sabe. Mas o que a gente tem visto ultimamente, com as evidências científicas mais recentes, é que sim, parece que existe um impacto do nosso estilo de vida, como, por exemplo, o exercício de pais, da mãe e do pai, nas modificações epigenéticas que são herdadas pelos filhos, pela prole, né? Por exemplo, esse estudo aqui é uma revisão sistemática, ou seja, é um estudo que reuniu vários estudos em um só e deu uma visão geral sobre o assunto. E o que eles falam é que, olha, existem algumas evidências aí em animais, em ratinhos, em camundongos, que mostram que parece que sim, que quando a mamãe, quando o papai faz exercício, as coisas vão mudar lá na primeira e às vezes até na segunda geração, ou seja, não só os filhos, mas talvez até os netos. Gui, você falou de ratinhos e tudo mais, mas em humanos? Nós não temos muitas evidências ainda, mas tem um estudo interessante, que é esse estudo aqui, de um pessoal lá da Austrália, que eles olharam para mudanças na metilação do DNA, que é uma mudança epigenética, tá bom? Nos espermatozoides de homens, depois de 3 meses de treinamento. Que treinamento? De exercício aeróbio. Esses caras foram lá por 3 meses, eles faziam um exercício muito intenso, 30 segundos correndo o máximo que eles podiam, tá certo? 2 vezes por semana durante 3 meses. E olha o que esses pesquisadores encontraram. Eles viram que ocorreram mudanças epigenéticas nos espermatozoides desses homens a ponto de bloquear, vamos dizer assim, de fechar mais as páginas, os genes, relacionados com doenças como, por exemplo, Parkinson e esquizofrenia. Ou seja, se essas páginas, se esses genes estavam mais fechados e expressando menos, pode ser que estava acontecendo um efeito protetor nesses espermatozoides que dariam origem futuramente aos filhos dessas pessoas, né? Então, é mais ou menos como se o treino aí, né, tivesse treinando os espermatozoides desses homens. Óbvio, isso é só um estudo, é só um estudo especificamente com os espermatozoides, não foi feito com os filhos desses homens, mas é uma ideia que a gente já pode pensar como importante, que pode ser transmitida para os filhos dessas pessoas. E não só o exercício, pessoal, mas a nutrição também. Já existem vários estudos mostrando que a nutrição pode alterar também padrões epigenéticos que são passados, que são transmitidos, principalmente relacionados aí à obesidade, à diabetes. Tá? Então esses padrões podem ser transmitidos entre as gerações. Então, dependendo do que você come, seus filhos e suas filhas e seus netos talvez possam vir a ser também impactados, tá bom? Gui, pelo amor de Deus, você tá falando então que eu vou parar agora, a partir de hoje eu só vou ter um estilo de vida saudável, né? Eu já saí daqui, cada gole de cerveja já tá fazendo meu filho ficar um pouco mais bêbado. Calma lá, né? Eu sei que eu já coloquei algumas evidências para vocês, mas é importante lembrar que a grande maioria das evidências, dos estudos que nós temos até agora, foram feitos com ratinhos, com camundongos, com animais, tá bom? Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque é uma área nova mesmo. E o segundo, porque imaginem, é muito difícil a gente estudar isso, certo? A gente teria que estudar um grupo de pessoas treinando, se alimentando, um grupo não fazendo isso, estudar os gametas dessas pessoas, os espermatozoides, os óvulos, estudar os filhos dessas pessoas,
depois de muito tempo para ver se aquelas pessoas lá, ou esses filhos, eles vão desenvolver ou não desenvolver mais ou menos doenças do que os filhos de pessoas que não praticaram exercício e tiveram uma alimentação não saudável. Então, seriam anos e anos para a gente chegar num resultado sobre isso. Mas, é claro, as evidências que nós temos já apontam para algo que deixa uma pulga atrás da nossa orelha, né? E eu, cientista como sou, safo como sou, sabendo disso, posso chegar para a mamãe e para a vovó agora que estão falando, filho, você é o que você come, você é o que você faz, e falar, mamãe, vovó, mais do que isso, eu sou sim o que eu como, o que eu faço, mas eu também sou culpa de vocês. Eu sou o que vocês comeram. Eu sou o que vocês treinaram. Então vocês têm culpa nisso tudo também. Se eu não estiver saudável, a culpa é de vocês também. Claro, é uma brincadeira, mas a gente já pode começar a pensar nessa relação entre o que nossos pais, nossos avós fizeram e comeram com a nossa saúde, com aquilo que a gente está vivendo hoje e com aquilo que a gente vai transmitir para as próximas gerações. Tudo por causa dessa palavra incrível e dessa área incrível de estudo chamada epigenética. Tá certo, pessoal? Bom, para a gente fechar a nossa conversa aqui, só queria marcar, já foi falado aqui na apresentação, mas marcar que não só esse tema de epigenética, mas alguns outros temas eu tenho discutido no meu canal no YouTube, um canal pequenininho ainda, mas um canal onde eu estou postando todas as semanas, de segunda-feira, às 7 horas da noite, um vídeo comentando uma novidade da ciência, principalmente ciências da saúde, tá bom? Não só exercício, não só nutrição, mas eu falo de uma série de temas lá, então vocês podem entrar, tem algumas dicas de comunicação também para quem gosta de se aventurar nesse mundo aí, e especificamente tem um vídeo, que foi o vídeo vencedor do prêmio da USP de 2019, se eu não estou enganado, onde eu falei o que é epigenética, tá? Então quem quiser saber mais, ver uma animaçãozinha, 3 minutinhos só, entra lá no canal, se inscreve no canal, dá like lá nos vídeos que me ajuda bastante, mas assiste o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? Então, fechando nossa conversa, pessoal, nós temos sim esse livro da vida, né, que é um livro muito bonito, que é o nosso DNA, são os nossos cromossomos, né, e a informação genética que está contida nele, mas esse livro não é nada se ele não for lido, se ele não for tocado. Eu gosto muito dessa figura porque é como se fosse uma harpa mesmo, né? A harpa é maravilhosa, é muito bonita de se ver, mas se a gente não tocar cada uma das cordas da harpa lá, ela não vai emitir som nenhum e vai ser só algo bonito. Mas quando a gente toca, a gente faz ela ter valor, ou ter um sentido. E mais, a gente pode tocar ela mal, ou a gente pode tocar ela muito bem. Que a gente olhe para o nosso DNA e para o nosso corpo, sempre tentando tocar ele da melhor forma possível para emitir notas muito bonitas ou para fazer a nossa saúde e, quem sabe, por que não, a saúde das próximas gerações melhor. Né? Eu deixo para vocês uma figura bem provocativa, né? Para as mamães também, mas também para os papais aí, né? Que o seu filho pode ser o que você come. Então, pensa muito nisso daí, a partir de a partir de agora, né? Com todos os atos, se não só vão ter influência na sua vida, mas também pensa aí no seu futuro ou no futuro das próximas gerações. Não só o que você come, mas também quanto você se exercita. Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Eu estou extremamente disponível aqui agora. Eu vi que tiveram várias mensagens que foram chegando aí para a gente conversar, para a gente trocar ideia. Então, de coração, muito obrigado. Quem também tiver qualquer dúvida além daqui, pode me mandar uma mensagem inbox no Instagram, pode pedir meu contato para o Gui aí. Eu sou super tranquilo com relação a isso. A gente troca ideia e, enfim, estou super à disposição. Não esquece de entrar lá no canal. Beleza? Obrigado, Simone. Obrigado pelos parabéns. Estou aberto aí, pessoal. Não sei quem que vai voltar aí para a gente conversar. Deixa eu descompartilhar aqui. E é isso. Gui, quem que vai, Tati? Oi, Gui. Muitíssimo obrigada pela sua palestra. Foi excelente. Deixou a gente ainda mais motivado aí a fazer os exercícios, a ter uma alimentação mais saudável. A gente tem uma preguicinha, né? Mas a gente vai tentar contornar isso, pensando aí no futuro das gerações, deixar esse mundo um pouco mais saudável, né? Nós temos aqui uma perguntinha do Galco. Eu vou apresentar ela para você. Pergunta do Galco. Se o exercício físico faz tão bem para o nosso organismo, por que temos preguiça? Não deveríamos nos sentir motivados, a priori, para termos um estilo de vida mais saudável?
Boa pergunta, Glauco. É a pergunta do milhão, na verdade, viu, Glauco? A gente tem discutido até internamente, assim, a gente estuda exercício lá na universidade, né? E a gente estuda quanto você vai treinar, qual a intensidade de treino, quantas repetições na musculação, quanto você tem que correr, se você tem que correr ou praticar musculação, enfim. Mas cada vez mais a gente tem visto que o que mais importa é essa tua pergunta. Ou seja, motivar as pessoas para fazer com que elas treinem, porque o melhor treino vai ser aquele treino que a pessoa faz. Então, por isso que eu falei, essa é a pergunta do milhão. Se a gente descobrir, né, o porquê que as pessoas têm preguiça e conseguir daí reverter essa situação, nossa, a gente vai melhorar a vida das pessoas bastante. Mas tentando responder ela, tá? Eu não estudo exatamente motivação ou aderência ao treinamento, como a gente fala, mas em geral o que a gente vê é que esse padrão da gente ficar sentado, né, e comendo comidas gordurosas ali, é um padrão que dá muito prazer a curto prazo, né? Principalmente o fato de você, o primeiro movimento de você mudar o seu estilo de vida e sair da sua zona de conforto, ele é doloroso, né? Geralmente o começo do exercício dói, o alimento, depois que você já comeu um alimento não saudável com muita gordura e muito açúcar, o alimento saudável ele não gera tanta recompensa porque ele não tem tanto açúcar. Então o seu cérebro começa a falar, poxa, Glauco, não vai fazer exercício não. Glauco, não vai comer esse negócio saudável não. Fica parado aí, fica comendo McDonald's, porque isso daí é melhor, pelo amor de Deus, né? Então o nosso cérebro é muito forte nesse sentido. Mas a boa notícia é que, uma vez que o hábito é colocado em prática e a gente consegue começar a fazer exercício, começar a se alimentar bem, o nosso sistema de recompensa, até porque o exercício dá bastante prazer também, né? Nós temos vários hormônios e várias substâncias que são liberadas no nosso corpo, que são substâncias muito prazerosas depois do exercício, vão fazendo com que a gente vá cada vez mais aderindo. Mas como todo hábito, a gente demora um tempo. Mas eu também tenho preguiça, viu, Glauco? Não é só você e não é só as pessoas. Eu também tenho bastante preguiça. Tem gente aqui que tá aqui para me desmentir. Eles sabem que eu sou preguiçoso também. Nossa, essa questão da preguiça é o que mais atrapalha, né? Acho que todo mundo tem uma preguicinha. Eu mesmo, há muito tempo estou tentando colocar em prática a questão do exercício físico, mas é complicado. Temos mais uma perguntinha. A Renata Massafera. A boa forma é, na sua opinião, uma matemática, mas consumo e menos gasto é igual a gordura? Porque às vezes isto não funciona. Genética, hormônios. Boa pergunta também, né? Óbvio que eu mostrei que existe essa interação entre a nossa epigenética, tudo que controla os nossos genes, e os nossos genes em si, né? Mas a gente não consegue calcular muito o quanto cada coisa contribui, porque quando as coisas estão lá dentro da célula, aqui a gente viu de maneira muito simples, mas dentro das nossas células, os processos vão acontecendo todos ao mesmo tempo, e as coisas são muito dinâmicas, tá certo? Então, tanto o componente genético, aquilo que está no nosso livro, né? Então eu posso já ter na minha receita algo que me predispõe a uma doença, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que abrir essas páginas para, né, expressar essa doença. Vamos colocar dessa forma aqui, de maneira bem geral. O quanto cada uma dessas coisas contribui para a doença ou para o estilo de vida saudável acontecer, a gente não consegue calcular. O que a gente sabe é que sim, em geral, é isso que você colocou. Quanto mais consumo, se você consumir mais calorias do que você gasta, você vai engordar, você vai ganhar gordura, porque seu corpo vai estocar isso de alguma forma. E ele estoca isso, em geral, em formato de gordura. O que acaba acontecendo é que algumas pessoas, tanto por características epigenéticas quanto por características genéticas, acabam tendo metabolismos, ou seja, esse processo de gasto e de tanto de consumo quanto de anabolismo, né, de produção de coisas, ele acontece diferente de outras pessoas. Em algumas pessoas ele acontece um pouco mais rápido, em outras acontece um pouco mais devagar. Então tem pessoas, de fato, que vão ter tendência a ser obeso e tendência a ser magros. Minha família é inteira magra pra caramba. Meu pai e meu irmão, nós somos magros com o nariz grande. Isso é o padrão da família. Claramente, se eu colocar 3 fotos aqui, vocês vão ver isso. Só que isso não quer dizer que, né, eu tô fadado a isso. Se eu treinar, por exemplo, se eu comer muito McDonald's, se eu comer muita comida gordurosa todos os dias, eu vou desenvolver colesterol alto, muito provavelmente, eu vou engordar, tô já sentindo esses efeitos agora que eu tô ficando mais velho, então, por isso que essa conta não é tão exata, mas ela existe sim.
Obrigada, Gui. Próxima pergunta é do Miguel Soares Conceição. Existe algo mais importante comparando exercício físico e alimentação? Que tendencioso que o Miguel está fazendo aqui. Claro que existe, é o exercício, porque é o que a gente estuda. Não, brincadeira, pessoal. Depende para quê, né? Respondendo sério, essa é uma brincadeira que a gente costuma, ou na verdade não é nem só uma brincadeira, é uma reflexão mesmo que a gente costuma fazer, principalmente quando a gente está falando de crescimento muscular e também de perda de massa gorda, né? Porque existem alguns trabalhos e algumas evidências que mostram que, por exemplo, só o fato de você fazer exercício já é o suficiente para aumentar bastante sua síntese de proteínas, né? Mesmo que você não esteja ali se alimentando com muita proteína, tomando whey protein pra caramba e tal. Só que, ao mesmo tempo, o que a gente observa de maneira, principalmente falando de saúde geral, é que as coisas andam muito de mão dada, tá certo? Então, tanto os ganhos de massa muscular, mas também esse padrão de vida, né, o funcionamento mais saudável do nosso corpo é muito dependente de ambos os conceitos ou de ambas as práticas, de uma alimentação saudável e também de um estilo de vida ou de uma prática de exercícios físicos também saudável ou uma quantidade de atividade física elevada, tá bom? Então, não tem muito segredo, pessoal. Tem que treinar, tem que fazer exercício e tem que comer direitinho também, tem que comer saladinha, tem que comer carninha, tem que comer tudo que a gente sabe que tem que comer. Se sair disso daí, dá ruim. Conciliar as duas coisas, né? Então. Isso mesmo. Próxima pergunta é da Andréia Maia Carvalho. Como você acredita que as próximas gerações serão? Tendo noção que nosso estilo de vida é cada vez mais estressante, sedentário e com alimentos industrializados. Boa pergunta. Que pergunta filosófica, André. Essa pergunta é bem filosófica. Bom, eu vou usar o que eu apresentei para vocês hoje, tá? Levando em consideração o que eu apresentei, eu penso que existe uma possibilidade maior de você ter pessoas mais estressadas, com maior desenvolvimento de obesidade, doenças relacionadas à obesidade e ao sedentarismo, tá? Então, a lógica seria essa. Por outro lado, nós sabemos também que tecnologicamente, né, o nosso mundo também vai avançando. Então, a tecnologia vai avançando, a medicina vai avançando. Então, pode ser que um dia existe uma teoria, existe um grupo de pessoas que já publicou alguns artigos falando sobre, por exemplo, a chamada pílula do exercício. Então, já pensou se você conseguisse pegar tudo que o exercício produz no sangue, colocar numa pílula e tomar isso? Será que daí você ia poder, né, ter os benefícios do exercício sem praticar exercício? Então, existe tanta coisa que pode surgir também nos próximos anos, que talvez consiga evitar esse desenvolvimento de doenças que a gente não sabe. Eu, Guilherme, Andréia, se eu fosse bater o martelo, eu acho que a tendência, assim, na próxima geração, depois da minha, é que a gente tenha uma geração mais sedentária e com mais obesidade. Mas eu acho que já na outra, porque a próxima é uma geração meio de transição, a gente já vai ter talvez até o outro extremo, uma geração super saudável, sabe? Tipo, porque já tá virando meio gourmet, né? Ser saudável. Falar que você é saudável é meio gourmetizado, é bonito falar isso, né? Quando deveria ser simplesmente normal, né? Deveria ser algo da nossa vida. Então esse é meu chute. Falei, não falei nada, saí pela tangente. Obrigada, Guilherme. Temos mais uma perguntinha aqui, do Guilherme de Lucas. O exercício físico que eu faço hoje pode prevenir doenças nos meus filhos? Gui, olha, não sei se foi uma pergunta ou uma afirmação, tá com ponto final ali, vamos considerar que seja uma pergunta. Pode, como pode no final, com a palavra probabilidade, tá? Não com pode, falando realmente pode, tá? Mas é possível. Se a epigenética controla a expressão dos nossos genes, se eu consigo modular a epigenética a partir do exercício físico de maneira benéfica para a minha saúde, e esses padrões, como eu falei, podem ser passados para os filhos, talvez o exercício que eu faço hoje possa prevenir doenças nos meus filhos, como, por exemplo, os gametas ali tendo alterações em genes relacionados com Alzheimer, com esquizofrenia, por exemplo, né? Por que não? E tomara, né? Tomara que assim seja. Até aproveitando, né, esse ponto que você colocou, no FameLab, que eu participei daquela competição, surgiu uma discussão, a gente estava conversando um dia, que pode chegar a um ponto, se a gente descobrir que isso de fato aconteça,
de mulheres, por exemplo, que hoje já sabem que podem congelar os seus óvulos, e homens também, né, que podem também conservar os seus gametas, terem uma vida super saudável, sei lá, até os seus 18 anos ali, congelam seus óvulos, no momento que elas estão jovens, estão ainda saudáveis, deixa lá congeladinho, e daí vai meter o louco, né? Vai lá, vai beber pra caramba, vai lá comer bastante gordura e tal, porque daí não vai ter mais influência nenhuma na gravidez, né? Então, existe uma perspectiva, assim, que pode chegar um momento que a gente controle tanto essa capacidade reprodutiva do ser humano, né, de maneira mais artificial, que a gente acabe fazendo coisas como essa. Perfeito, Guilherme. Tem mais uma pergunta. É da Renata Massafera. Índice glicêmico, HIIT, descanso ativo, dietas restritivas, jejum intermitente. Tudo em prol da perda de peso. Mas por que a gente quer sempre a pizza e o sofá? Porque é mais gostoso, Rê. Essa é a verdade. Que nem é mais ou menos na pergunta, acho que foi o Glauco, né? É porque é mais gostoso, não tem jeito. Sentar, comer uma boa pizza. Se a gente estivesse sentado aqui comendo um pedacinho de pizza, tomando uma boa cerveja, né? Seja no sofá, seja numa cadeira no bar, a gente sabe que aquilo gera um prazer muito grande, né? Quem nunca chegou em casa depois de um dia de trabalho e queria só comer uma comida gordurosa? É um dia que você está muito cansado, queria beber uma cerveja, porque o álcool também vai te relaxar ali. Todo mundo já passou por isso, ou só deitar e assistir Netflix. Então, quando você tem essa experiência e percebe o quanto ela é boa, e isso se torna um hábito, sair desse hábito é muito difícil. Mas retoma o que eu falei pro Glauco. Uma vez que você estabelece o hábito do HIIT, do descanso ativo, da dieta, do jejum, seja lá o que for, ele também vai fazer tão parte da sua vida que também vai ser até difícil sair desse hábito saudável. Obrigada, Gui. Tem mais uma perguntinha. Guilherme Lucas. A intensidade ou o tipo de exercício influencia a epigenética? E a gente tá... Boa pergunta também. A gente tá sabendo um pouco melhor disso agora, tá bom? Isso, na verdade, foi uma das coisas que eu estudei no meu mestrado. Especificamente no doutorado também eu vou um pouquinho para esse caminho, mas mais especificamente no mestrado. Então, lá no mestrado eu estudei um mecanismo epigenético chamado de metilação do DNA. A gente conversou nessa conversa hoje. E a gente viu de maneira aguda, ou seja, logo depois que eu faço um exercício, como que esse mecanismo epigenético acontecia, como que ele se modificava em indivíduos, em homens jovens, depois de 3 tipos de exercício. O aeróbio, em alta intensidade intervalado, o HIIT, depois do exercício de força, musculação, e depois do concorrente, juntando força com o aeróbio. A gente tirou um pedacinho de músculo das pessoas e foi ver o que estava acontecendo lá no músculo, num processo chamado biópsia muscular. O que a gente viu no meu trabalho, só em alguns genes, 3 genes só, é que parece que não tem diferença entre os protocolos para esses genes. Mas quando a gente pega estudos que olham para muitos genes, que são estudos chamados de estudos em larga escala, a gente vê que parece que sim, existe uma especificidade entre treinamento aeróbio, em uma intensidade específica, comparado com treinamento de força, em quais genes e o quanto desses genes serão expressos a partir das modulações epigenéticas que eles vão produzir. Tá, mas a gente ainda está entendendo isso um pouco melhor, Gui. Vamos para a próxima pergunta. Glauco Rolim. A epigenética humana também sofre modificação ao longo dos séculos? Como foi falado, estamos muito mais sedentários hoje do que antigamente. A epigenética vai se render ao sofá? Gostei do final, Glauco. A epigenética vai se render ao sofá, é uma boa mesmo. Vou usar numa próxima palestra, se você me permite. Também uma pergunta filosófica. Eu diria que teoricamente sim, porque se teoricamente ela tem a capacidade de mudar de geração para geração, ou a gente tem a capacidade de passar esses mecanismos para os nossos filhos, teoricamente sim. Agora, o quanto isso vai fazer a gente chegar no final das contas, né, a se render ao sofá, é muito difícil de dizer. Eu diria que não, porque isso seria meio contra-evolutivo, né? Se a gente pensar, isso meio que mataria a gente no final das contas, apesar de que o ser humano tem essa ideia de que, né, a gente tem essa tendência a não gastar energia, etc. Eu penso que se isso se tornar uma ameaça, a gente vai acabar mudando esse padrão, porque a gente vai entender, seja de maneira consciente ou inconsciente, e vai tentar não se render ao sofá e se render a práticas saudáveis.
Obrigada, Gui. Próxima pergunta é da Adriana Alves. Comer bem e se exercitar. Parece óbvio. Como fazer essa receita tão saudável chegar a todas as classes sociais? Vocês têm algum projeto para alcançar a todos? Adriana, excelente pergunta, de coração mesmo. É uma preocupação tão importante, tão digna mesmo. A gente não tem um projeto especificamente com isso, mas eu vou trazer o que a gente está propondo hoje no doutorado. Quando eu digo a gente, eu estou citando também o Miguel Conceição, que estava aqui agora, o Felipe Cassaro, porque o nosso grupo hoje ele estuda câncer e exercício. E especificamente o nosso projeto, a gente vai realizar ele no CAISM. O CAISM é um hospital, é um centro dedicado só à saúde da mulher dentro da Unicamp aqui em Campinas, tá? Então ele atende mulheres em alto nível e é do SUS, né? Então essas mulheres podem ser atendidas de graça. E é extremamente interessante ver como não só os tratamentos, por exemplo, contra o câncer podem chegar até essas mulheres, porque esses tratamentos são super caros, elas não teriam essa oportunidade se não fosse pelo SUS, mas a nossa grande vontade é que também práticas como o exercício físico, futuramente, por que não, né, um acompanhamento nutricional, também chegue até essas mulheres para que elas também consigam... Quando eu digo essas mulheres, eu estou falando mulheres também de baixa renda, porque o CAISM atende mulheres de toda a região metropolitana de Campinas, principalmente baixa renda, que é quem acaba procurando o SUS em última escala. Não só, mas principalmente, né? Então, nosso sonho é que também essas práticas cheguem até essas pessoas. Agora, uma coisa é bem importante da gente pensar quando a gente está falando de exercício e dieta, mas principalmente exercício, tá? Dieta realmente acaba ficando, às vezes, um pouco mais caro comer bem. Mas exercício, no final das contas, de maneira geral, ele é de graça, né? Eu posso sair na rua e me exercitar. O problema é que para algumas populações, às vezes elas realmente não têm tempo, porque elas têm que trabalhar tanto tempo durante o dia para sustentar uma grande família, porque os salários são pequenos e todo o sistema é tão agressivo com ela, que ela não tem tempo de praticar exercício. Mas a boa notícia é que nós temos visto cada vez mais protocolos curtos de exercício, de 30 minutos, que já produzem efeitos extremamente benéficos na nossa saúde, tá certo? Então, o trabalho, a gente não tem um trabalho com relação especificamente a chegar a populações de baixa renda, por exemplo, ou sem acesso, mas o trabalho, na minha perspectiva, seria pegar essas práticas, colocar elas em centros, em postos, em unidades básicas de saúde, com profissionais de educação física, por exemplo, com esses protocolos que são bem acessíveis e direcionando, educando essas pessoas para que elas não fiquem dependentes de ir até o centro. Que elas vão lá, aprendam, mas possam fazer de maneira autônoma. A gente tem que dar autonomia para essas pessoas, não depender de um sistema que cobra dinheiro delas para, às vezes, elas fazerem algo. Tá certo? Obrigada, Gui. Próxima pergunta é da Maria Angélica. Pode existir uma relação entre alimentação saudável, exercício físico e sexo do bebê no momento da fecundação? Não sei, Maria. Eu nunca li nada sobre isso, tá bom? Existe um mecanismo epigenético que é chamado de imprinting, que, de maneira geral, existem alguns genes ou alguns padrões que são especificamente passados pela mãe, de maneira específica para os bebês, tá? Eu nunca estudei isso a fundo, mas existe um mecanismo epigenético nesse sentido. Agora, se isso está relacionado com alimentação, com exercício, com sexo do bebê, realmente não sei, mas já pensou se tivesse? Seria bem engraçado se a gente tivesse controle sobre isso, um monte de gente fazendo ou não fazendo para ter filho ou para ter filha, né? Seria algo bem interessante. Boa pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Renata, quanto tempo é preciso para que um hábito se estabeleça e vire um modo de vida? Ou seja, se torne definitivo? Rê, eu sei que você já deve ter ouvido falar aí, muito provavelmente, né, dessas fórmulas mágicas, né? Você precisa fazer um hábito por 20 dias, 21 dias, eu acho, né? Que tem uma fórmula aqui que o pessoal costuma comentar e tal. Também não estudo especificamente hábito, não sou psicólogo, longe disso, tá bom? Mas o pouco que já ouvi em palestras, em outras coisas, é que as coisas não são tão lineares, tá? Então, não existe uma fórmula mágica, não, de quanto tempo um hábito se estabeleceria. Depende de vários fatores, né? É muito multifatorial. Às vezes você tem um estresse, quantas coisas às vezes a gente já passou na vida às vezes a gente teve uma informação que foi tão forte pra gente, que
mudou tanto a nossa perspectiva que a gente muda o hábito em uma informação, como tem outros hábitos que a gente demorou muito tempo para mudar, né? Então, eu penso que não existe uma fórmula mágica não, mas, de novo, não é algo que eu sei a fundo não, Rê. Obrigada, Gui. Vamos para a próxima pergunta. Bora lá. O Clécio falou que pulou a dele, talvez ele possa repetir. Ah, Rê colocou outra. Ah, não, essa aqui é a mesma? Nossa, essa eu acho que já foi. A do Clésio eu não encontrei aqui para a gente discutir. Clésio, se você puder enviar novamente para a gente. Ele falou que mandou no do Gui. Manda para a gente de novo, Clécio, se você puder. Opa, vamos lá. Rê. Gui, qual é a mais importante? Qualidade ou quantidade de alimento? Quando queremos perder massa gorda? Ou seja, reduzir a quantidade e comer de tudo ou escolher alimentos determinados e comer à vontade? Rê, essa daqui eu não vou me atrever muito a responder não, porque isso realmente foge completamente da minha área, tá? Isso é dos nutricionistas, tá? O que eu trouxe, tanto que eu trouxe de maneira bem geral para vocês que existem padrões epigenéticos que são modificados a partir da nossa alimentação, tá bom? Então, essa pergunta ela é bem específica, ela é bem importante. Imagino que ela não seja tão simples de ser respondida, tá bom? Tanto que recentemente eu fui no nutricionista para poder saber o que eu tinha que comer, quanto que eu tinha que comer. O que eu posso falar da minha experiência, eu sei que ele é uma pessoa também bastante estudiosa, assim, que está super por dentro dos estudos, e foi importante ambas as coisas, tanto as quantidades quanto as qualidades, né? Quanto quais alimentos deveriam estar ali, no sentido de pensar em quais nutrientes deveriam estar ali, né? Mas eu não vou me atrever, essa daqui eu vou ficar te devendo, tá bom? Quem sabe no futuro um Nutri possa estar aqui também no Pint falando especificamente de alimentação, ou com epigenético ou não, mas enfim, possa trazer essa informação de maneira mais precisa. Gui, acredito que encerramos com as perguntas. Infelizmente, o Clésio não conseguiu enviar a pergunta dele para a gente, mas eu queria agradecer muitíssimo pela sua palestra, foi excelente. Deixou nós assim, um pouco mais motivados ainda para praticar o exercício físico. Agora vou convidar o professor Guilherme para agradecer e finalizar a palestra para a gente. Muitíssimo obrigada, Gui. Vou aproveitar que o Gui está... Eu finalizo depois de você, vai lá. Antes de agradecer aqui, Gui, tem a última pergunta do Clésio está entrando aí para vocês. A gente não achou isso, a Rê conseguiu resgatar aqui, ó. Desculpa, Clésio. Estudo aprimoramento humano, na sua visão, atividades como você propõe podem impulsionar melhores chances de adaptação a vários ambientes? Clécio, eu não sei se eu entendi especificamente a pergunta, tá? Mas eu vou colocar aquilo que eu entendi, tá? Eu acredito que sim. Se você pensar que... É que depende muito dos ambientes que nós estamos falando, né? A gente não sabe muito bem como serão os ambientes no futuro, se eles serão ambientes mais... Eu imagino que serão ambientes mais acessíveis e mais fáceis da gente entrar, estar e ficar. A gente não vai precisar gastar energia para estar nesses ambientes. Mas, de qualquer maneira, um corpo mais saudável, mais forte e mais adaptado do ponto de vista cardiovascular, ele não só consegue se adaptar melhor aos diferentes ambientes, como ele também sobrevive por mais tempo, ele permanece por mais tempo. Então, quando nós vemos curvas de sobrevida de pacientes com diversas doenças e saudáveis também, nós vemos que parâmetros como consumo de oxigênio, ou seja, capacidade cardiovascular, né, ou cardiorrespiratória, e parâmetros como força e massa muscular, são super relacionados com o quanto a gente vai viver, com taxa de sobrevida, né, ou taxa de mortalidade, né? Então, quanto mais massa muscular, quanto mais força e quanto mais capacidade respiratória você tem, mais você tende a viver, né? E quanto mais atividade física você faz, também a tendência é que você viva por mais tempo. Então, eu imagino que sim, aumente a sua chance de adaptação a vários ambientes. Legal. Eu acho que tem mais perguntas aí, Tati.
Isso, legal, do Kleber. Temos mais uma perguntinha do Kleber Eduardo Martins. Já foi feita alguma pesquisa epigenética em relação à cor e raça? Boa pergunta também. Sim, eu já vi títulos de artigos, eu não os li porque não é o que eu estudo também, tá, Kleber? Mas sim, eu sei que sim, já foi feito pesquisas, e são feitas pesquisas epigenéticas com relação à cor e raça. Por quê? Com relação a etnias, né, vamos colocar dessa forma, acho que acaba ficando um pouco mais preciso. Eu sei que, por exemplo, para câncer, né, nós temos um componente genético e epigenético muito forte. E uma coisa que é super importante em alguns estudos, principalmente estudos maiores, é você separar as diferentes etnias, porque populações asiáticas têm desenvolvimento de certos tipos de tumor diferente de populações africanas, diferente de populações hispânicas, por exemplo. E isso, eu já vi títulos de trabalhos investigando padrões epigenéticos relacionados com essas diferentes populações, tá certo? Então, sim, é um ambiente super importante e faz todo sentido, né? Se a gente pensar, faz absolutamente todo sentido. Obrigada. Temos mais uma perguntinha. Beatriz, vou perguntar de novo também. Quais os alimentos eficientes para ganhar massa muscular sendo vegetariana? Bia, vou te chamar de Bia aqui, tá, Beatriz? Bia, excelente pergunta. Essa daqui é mais específica ainda que a da Rê, tá? Então é uma pergunta para nutricionistas. Lembrando, Guilherme é formado em educação física. Óbvio que a gente lê, já viu algumas coisas sobre nutrição, mas isso daqui é dos nutricionistas. O que eu posso fazer? Faz o seguinte, me manda uma mensagem no Instagram, que eu conheço um Nutri, que é esse Nutri que eu fui, super bom, e ele trabalha com veganos. Eu não sei se ele é vegano, ele é vegetariano, pelo menos. Ele tem até um paciente dele que é vegano, que é extremamente forte, é um menino lá da nossa faculdade, assim, ele é super hipertrofiado, então ele está super por dentro das melhores evidências científicas aí, e também da clínica, né, da proposta de boas dietas. Eu não sei se você é vegetariana ou vegana, né, eu falei vegana, não sei se você é vegetariana, mas se você for, eu deixo como indicação aí para você, mas eu não vou me atrever também a falar não, porque eu realmente não sei, tá bom? Certinho, obrigada, Gui. Temos mais uma pergunta. Manda bala. Pessoal, eu tô colando para vocês aí o link do canal, tá? Eu sei que tá o meu, é só vocês clicarem no canal, mas o link tá aí também, no chat. É da Rei. Qual o impacto nas futuras gerações? Não, Gui, na verdade, essa era a continuação da pergunta do Clésio, que como ele não conseguiu mandar, e a gente tem um limite de 200 caracteres, eu coloquei em outra linha, então não é minha, era a continuação da pergunta do Clésio, que você já respondeu. Só completando então, Clésio, eu acho que sim, apesar, não só a gente pode ficar mais adaptado, mas faz sentido a gente pensar de futuras gerações, né, pelo menos teoricamente, em futuras gerações mais adaptadas, mas, de novo, isso é teoria, a gente só está aqui filosofando, né, só está colocando as nossas ideias aqui, fazendo um exercício mental. Gui, agora eu acho que nós não temos mais perguntas. Pessoal, se tiver ainda alguma pergunta, pode mandar no chat, que a gente está aqui para discutir. Fiquem à vontade. Professor Guilherme, é contigo agora. Legal. Eu acho que acabaram as perguntas. Eu queria agradecer, Gui, você, mais uma vez, a sua disponibilidade. Foi uma delícia estar aqui te escutando. Eu tinha certeza que a gente, além de aprender bastante, a gente ia se divertir bastante com você. Muito obrigado de novo, em nome do Point of Science Brasil, em particular aqui de Jaboticabal. Foi muito legal. Queria desejar para você muito sucesso aí na sua carreira. Eu não sei se como cientista ou como divulgador de ciência, ou como as duas coisas. Mas você é muito talentoso, você está de parabéns, e, de novo, muito obrigado. Eu queria convidar você, os organizadores aqui, o Glauco, a Tati, a Rê, a Carita, e todo mundo que está com a gente ainda, para a gente fazer um brinde. A gente fazer um brinde à ciência. Rapaz, minha cerveja acabou aqui. A gente espera. Colocar o restinho. Gui, deixa eu só agradecer
Agradecer, então, antes do nosso brinde aí, obrigado viu, pelo convite. Tem um carinho muito grande por vocês, então esse brinde vai para vocês e também para todos que estavam junto com a gente, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. E estou curioso, eu quero ir aí para fazer esse brinde ao vivo, futuramente, pós-Covid. Legal, muito obrigado mais uma vez. Um brinde à ciência que traz tanto bem-estar e saúde para todos nós. Um abraço para vocês. Obrigado para todo mundo que esteve aqui esse tempo todo e participou dessa live. Obrigado, gente. Obrigado, Glauco, Carita, Tatiana, Rê e Gui. Tchau, tchau, gente. Obrigado.